Olá, gente! Nesse vídeo eu quero contar um pouquinho pra vocês como que você pode oferecer água pro bebê de uma forma que não seja a mamadeira, ok? Então assista esse vídeo até o final pra você saber como. Bom, gente, primeiro que não precisa oferecer água para o bebê na mamadeira necessariamente. Existem várias outras formas de você oferecer água para o bebê que não precise não usar nenhum tipo de bico. Então o primeiro ponto é que, poxa, a gente fica muito na dúvida, né? Se o bebê está em aleitamento materno exclusivo, ele precisa tomar água? Não, gente, o bebê que tá mamando o peito, ele só precisa do peito, ele não precisa de mais nada, nem chá, nem água, nem suco, nem nada disso. Inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso, falando sobre suco, vou deixar o card aqui pra vocês verem. Então, bebezinho aleitamento materno exclusivo não precisa de água até os 6 meses, ok? Quando o bebê começa a comer, na introdução alimentar, aí a gente começa a oferecer água pro bebê. Ai, doutora Kelly, mas e se o meu bebê tá com fórmula, tá fazendo uso de fórmula infantil, ele precisa de água? Gente, em tese, o bebê mesmo em uso de fórmula infantil não precisa de água. Ele só precisa ali da água pro preparo da fórmula, lógico, e a gente sabe que na fórmula vai ter a quantidade de água. Mas existem situações particulares, individuais ali no consultório, que você pode, que aí há necessidade às vezes de você oferecer uma pequena quantidade de água para a criança, para o bebezinho, né, que está em uso de fórmula exclusiva. Mas aí você deve conversar com o seu pediatra e conversar para ver qual particularidade aí que você deve fazer, se você deve tomar, a quantidade de água que deve tomar, enfim. Mas como é que a gente pode oferecer a água? Né? Existem vários tipos de copinhos, eu vou mostrar alguns aqui. Então o mais simples de todos, gente, é o copo aberto, né? Esse aqui é o copinho aberto, esse aqui é um copinho de pinga, simples, né? Com a bordinha romba. Então o que a gente fala? Um copo com a borda grossinha, né? Que não machuque a boquinha do bebê e que seja de vidro, porque ele é mais facilmente fácil de ser higienizado. Um outro copinho aqui que eu trago é esse copinho, uma xícara, né, de café, que você também pode oferecer para o bebê. Esse aqui é de vidro e é facilmente higienizável também. Inclusive, oferecer leite materno no copinho é uma excelente forma de você não dar, né, usar nenhum tipo de bico, e você pode usar também esse tipo de copinho para oferecer leite materno para o bebê quando a mãe está fora de casa, trabalhando, etc. Uma outra opção é um copo de bico rígido. Então esse aqui é um copinho ele tem um silicone, mas é um silicone rígido. Você vê que ele não move. E aqui, né, o copo normal de plástico, e ele tem uma válvula, tá vendo? Essa válvula aqui a gente costuma tirar depois, né? Então você tira, por quê? Porque essa válvula ela faz com que torne mais difícil o bebê sorver água. Então ele tem que fazer esse movimento de sucção. E aqui você tem os dois furinhos. Então a criança ela vai tomar uma grande quantidade, né? Pode ser que caia mais se você tirar a válvula. A criança talvez dá aquela engasgada ou aquela tossida. Mas a criança precisa controlar na boca mesmo a quantidade que vai tomar, tá? Eles falam que, né, bico rígido, menos risco também de fazer confusão de bicos, tá bom? Não vejo grandes problemas, às vezes é um pouco mais fácil porque tem a alcinha, não faz aquela sujeira toda, apesar que o copo aberto é interessante, a gente sempre dá essa oportunidade para a criança usar o copo aberto, mas aqui com a alcinha. E um outro copinho de transição, que a gente chama de copo de transição, isso, é esse aqui, que tem um bico de silicone, tá até um pouco rasgado, porque a minha filha fez o favor de destruir todos os copos da casa. Mas tá vendo? Ele é um copo de bico de silicone, mas um pouquinho mais mole, com alcinha normal que você vai oferecer pra criança. Ah, existe um copo também que não tá aqui, que é aquele copo 360. Eu vou deixar um desenho aqui pra vocês verem no vídeo como que é esse copo. Mas é um copo que ele é aberto, né? Ele é um copo parecendo um copo aberto, só que ele tem um silicone por cima e a criança precisa puxar um pouquinho para abrir e para a criança conseguir tomar água. Ele geralmente a criança precisa entender como o copo funciona. Então, geralmente lá pelos 8 meses a criança já consegue fazer uso desse copo 360. Às vezes antes, tá? Às vezes depois. É uma questão de prática
e treino, como tudo na vida, né? E uma coisa que eu também gostaria de falar é, doutora Kelly, qual a quantidade de água que eu devo dar pro meu bebê? Gente, a quantidade de água é uma quantidade aí aproximada, né? Porque o bebê, por exemplo, se o bebê mama peito, a gente tá falando em quantidade de líquidos por dia, que a quantidade é mais ou menos de 30 a 40 ml por quilo de peso. Então, por exemplo, se o bebê tem 10 quilos, ele precisa tomar aí 300 ml de água por dia, pelo menos. Então é mais ou menos essa quantidade que a gente tem que fazer. Pensando num adulto aí de 70 quilos, ele precisa tomar 2 litros de água em média. Então é essa conta. É lógico que aí entra todos os líquidos, então entra leite, entra fórmula, entre várias outras coisas. Um bom parâmetro para saber se a criança está tomando bastante água é ver se tem bastante xixi, se o xixi tá clarinho, né? Então se o xixi não tá clarinho, o xixi tá muito concentrado, às vezes até com cheiro mais forte, é sinal que você deve oferecer mais água para ele, porque a urina, né, o xixi tá mais concentrado. E uma outra coisa que é importante é a gente sempre oferecer para a criança, porque a criança não sabe pedir, né? O bebezinho não sabe pedir, a criança às vezes já sabe, né? Mas o bebê, ele não sabe falar que tá com sede. Então ele não vai falar, ele vai chorar, às vezes vai ficar irritado, mas ele não vai saber. Então a gente tem que oferecer todas as vezes. Quantas vezes? Sempre após as refeições, mas ao longo do dia. Principalmente se você morar num lugar muito quente, você tem que tomar água toda hora, né? Então toda vez que você tiver a necessidade de tomar água, quiser tomar água, oferece também pro seu bebê, tá? Isso não vale caso você quase não tome água na vida, né? Se você realmente não é uma pessoa que gosta de água e não toma água, não é parâmetro pro seu bebê. Ofereça sempre água para ele. Tem um copinho que é o copo de canudo. Aqui também não tá, eu não trouxe aqui, mas eu vou deixar uma fotinho aqui no vídeo para você ver como que é um copinho com canudo. É um copinho simples, né? Só que ele tem um canudinho, tem um dispositivo de canudo que a criança puxa. Geralmente a criança consegue também pelos 8, 9 meses, às vezes um pouquinho mais tarde. Tem criança que se dá bem no copo com canudo desde cedo, então isso é muito variável. E eu falo assim, doutora Kelly, qual que é o melhor copo que o bebê aceita? Gente, o melhor copo é aquele copo que o seu filho aceita. É aquele copo que dá certo, né? E nem sempre vai ser o primeiro. E às vezes é aquele mais simplesinho que você fala, nossa, comprei 10 copos. Aquele simples que eu comprei, sei lá, numa lojinha X aí, foi a que o bebê aceitou. Então é muito variável e é um exercício de persistência, paciência e treino. Porque às vezes a criança não sabe como tomar água, enfim, ela não sabe realmente. Então você vai ensinar. Então esse foi o vídeo aqui de como oferecer água pro bebê. Por favor, me ajude, curte, compartilha, se inscreva aqui no canal, manda pelo menos para umas 5 amigas esse vídeo. Fala, aprendi com a doutora Kelly a fazer, a como oferecer água pro meu bebê e outras coisas. Então manda para ela esse vídeo, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau!